A execução estrita, bonitinha, exatamente do jeitinho que está escrito nos livros de cinesiologia pode estar sabotando seus ganhos de massa muscular. Enquanto a biomecânica acadêmica parece perfeita no papel e nos laboratórios, os maiores bodybuilders do mundo estão intencionalmente quebrando essas regras dentro da sala de musculação. Eles sabem que, no mundo real, a fadiga localizada e o estresse tecidual superam qualquer padrão de movimento rígido e purista. Se você passa mais tempo se preocupando com o ângulo exato do seu cotovelo do que com a carga real que o seu músculo está suportando, você está treinando para o ego da ciência e não para a hipertrofia de elite. E aí, beleza, eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje nós vamos direto ao ponto, sem enrolação, para entender por que os profissionais priorizam a tensão mecânica por todos os meios necessários. Então, esmaga o botão de like e bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. Vamos começar a nossa conversa falando sobre a falácia do levantamento em laboratório. Para entender por que os profissionais treinam de forma tão brutal, nós precisamos primeiro desmascarar a falácia do levantamento em laboratório. A maioria dos modelos biomecânicos teóricos é baseada em análises estáticas ou em condições perfeitamente controladas, que simplesmente não consideram a natureza caótica e complexa do recrutamento máximo de fibras musculares. Quando a ciência analisa um movimento, ela busca a máxima eficiência mecânica, ou seja, a forma mais fácil e segura para o corpo mover uma carga de um ponto A até um ponto B. Só que o fisiculturismo é exatamente o oposto disso. Nós buscamos a ineficiência mecânica. Nós queremos tornar o movimento mais difícil possível para o músculo-alvo. Eu explico. Existe uma diferença brutal entre mover o peso através de um arco perfeito, isolando milimetricamente uma articulação, e forçar o músculo a lutar contra uma resistência interna esmagadora. Autores renomados como Brett Schoenfeld, no clássico estudo de 2010 sobre os mecanismos da hipertrofia muscular, já deixavam claro que a tensão mecânica é o fator primordial para o crescimento. Quando você se prende rigidamente a uma forma de execução perfeita, você acaba limitando a quantidade de carga externa que consegue colocar no exercício. Menos carga significa menos tensão total. A estrita adesão à forma de livro impede que você ative as unidades motoras de alto limiar, aquelas que possuem o maior potencial de crescimento. Mas me conta aqui nos comentários, você já sentiu que ao tentar fazer um exercício de forma excessivamente certinha, perfeitinha, o seu músculo parecia trabalhar menos do que quando você colocava uma carga realmente desafiadora? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua experiência. E olha, essa limitação teórica é fichinha perto do que os atletas fazem para contornar isso, que é o que eu vou te mostrar no próximo bloco. É aqui que entra o grande divisor de águas entre o praticante recreativo e o atleta de elite, o sacrifício estratégico da forma perfeita. Os profissionais não treinam feio por ignorância, eles usam o que chamamos de impulso controlado ou trapaça consciente. Eu explico. Quando um atleta de ponta usa um leve balanço no corpo, na rosca direta ou no desenvolvimento, ele não está tentando aliviar o peso para o músculo. Pelo contrário, ele está usando a força inicial para ultrapassar o chamado sticking point, que é o ponto de estagnação mecânica do movimento, onde a alavanca é mais desfavorável, permitindo assim que ele coloque muito mais carga na fase excêntrica do movimento ou que estenda a série por mais 2 ou 3 repetições após a falha técnica. Isso muda completamente o foco dos ângulos articulares externos para a sensação muscular interna, gerando assim um estímulo hipertrófico infinitamente mais potente. De acordo com a clássica revisão de Walkenreid e colaboradores de 2019 sobre as vias de sinalização da mTOR,
O sensor molecular do músculo, o complexo mTOR-C1, responde ao estresse mecânico e à deformação da membrana da fibra, independentemente se o movimento pareceu bonito na câmera do celular. O atleta usa o feedback subjetivo, aquela conexão visceral com o próprio corpo, para saber exatamente quando quebrar a regra de execução, mantendo o tecido-alvo sob estresse extremo por mais tempo. Mas, presta atenção, existe uma linha muito tênue entre a trapaça estratégica e a pura burrice que gera lesão. E o segredo para dominar isso está na manipulação inteligente da carga que nós vamos analisar agora. E olha, para você conseguir sustentar um treino com essa magnitude de intensidade sem deixar sua performance cair e garantindo a recuperação dessas fibras esmagadas, a sua suplementação precisa estar no nível profissional. Não adianta quebrar as regras na sala de peso se faltar substrato na hora da síntese proteica. Por isso, quando você for abastecer o seu estoque, passa no site da Probiótica e usa o meu cupom EUPROPERSONALFABIO para ganhar 15% de desconto na compra de qualquer suplemento de toda a linha. É o que eu uso e confio e recomendo para quem quer resultados de verdade. O link está na descrição e comentários fixados. Agora, bora voltar para a física pesada por trás dos braços gigantes. Para o músculo crescer, ele precisa ser desafiado por uma carga que ameace a sua homeostase. Eu explico. É por isso que séries pesadas, mesmo que pareçam ligeiramente desajeitadas, rotineiramente superam séries leves e perfeitamente controladas no quesito hipertrofia miofibrilar. De acordo com o princípio do tamanho de Hahnemann, que é uma lei fisiológica inquestionável, o nosso sistema nervoso recruta as fibras musculares de forma ordenada. Primeiro, as fibras do tipo 1, oxidativas, e por último, as fibras do tipo 2, que têm maior potencial de hipertrofia. Para ativar essas unidades motoras de alto limiar logo nas primeiras repetições, você precisa de alta magnitude de força, ou seja, peso de verdade. Existe uma relação direta entre a resistência externa aplicada e o alongamento mecânico total que ocorre nas pontes cruzadas de actina e miosina dentro do sarcômero. Se a carga for leve demais, mesmo que você faça até a falha, o perfil de tensão ao longo do comprimento do músculo é diferente. Há uma necessidade psicológica e fisiológica de utilizar cargas que testem os seus limites de estabilidade. Estudos de vanguarda em biomecânica aplicada mostram que o estresse gerado pela necessidade de estabilizar uma carga massiva força uma coativação de músculos sinergistas e uma adaptação sistêmica que nenhuma máquina com isolamento clínico consegue replicar. É a realidade brutal da sala de musculação esmagando a teoria de jaleco. E como o seu cérebro lida com essa brutalidade, afinal? É aí que a mágica da neurofisiologia acontece. A adaptação neuromuscular e fadiga localizada. Quando a intensidade do treino atinge níveis profissionais, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência. E ele deixa de se importar se o movimento está esteticamente elegante e passa a se focar puramente na eficiência de sobrevivência tecidual, a chamada conexão mente-músculo, que muitos pensam ser apenas uma desculpa para reduzir o peso e ficar espremendo o músculo com halteres de 2 kg, é utilizada pelos profissionais de forma inversa. Eles usam essa conexão para direcionar e concentrar a tensão mecânica máxima exatamente no ventre muscular desejado, mesmo enquanto manipulam cargas pesadíssimas. Se analisarmos os dados reais de protocolos de alta intensidade versus estudos clínicos de isolamento, a diferença é gritante.
Nos laboratórios, os voluntários costumam ser indivíduos destreinados ou descompromissados, executando testes em cadeiras extensoras isocinéticas. Na vida real, a fadiga acumulada e a taxa de codificação de disparos neurais cria um ambiente metabólico e mecânico único. A fadiga localizada satura os receptores musculares e maximiza o estresse biológico. Como demonstrado por Morton e outros colaboradores em 2018, quando o estresse mecânico atinge o ápice, a sinalização para a hipertrofia ocorre pela taxa de esforço percebido real e pelo tempo que o tecido permanece sob essa deformação extrema, superando os modelos engessados da física teórica. E agora chega a nossa grande dica de ouro, o segredo que vai unificar tudo isso e transformar os seus resultados. Como você aplica isso no seu treino sem se machucar? Você precisa aprender a transição da mecânica fundamental para o estilo avançado focado na tensão. A estrutura correta é: comece a sua série com a execução mais limpa e controlada possível. Conforme a fadiga acumula e você se aproxima da falha técnica, aquele ponto que você não conseguiria completar mais nenhuma repetição perfeita, em vez de parar o exercício como a maioria faz, é exatamente aí que você começa a usar o balanço estruturado, a trapaça estratégica. Cenários específicos como as últimas repetições de uma remada curvada ou de uma elevação lateral, onde você usa uma leve oscilação do tronco, servem como uma ferramenta de engenharia sofisticada para aumentar o tempo sob tensão do músculo-alvo e não como um sinal de preguiça. O objetivo final de qualquer praticante sério de musculação é se tornar um mestre no gerenciamento do estresse tecidual e não um master em física teórica. Use a ciência para conseguir sua base, mas use a tensão mecânica brutal para construir o seu físico. Se essa explicação técnica detalhada abriu a sua mente e te ajudou a entender como o jogo da hipertrofia realmente funciona, clica agora no botão de hype aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder as próximas análises científicas aplicadas ao mundo real. Em resumo, para de se bitolar com padrões rígidos de movimento se isso estiver limitando a sua carga. Use a execução correta como ponto de partida, mas entenda que a trapaça consciente e o estresse mecânico extremo são as chaves para ativar as fibras de maior potencial de crescimento. Não se esqueça de fortalecer o canal com o seu like e garanta seus suplementos no site da Probiótica com o cupom EUPROPERSONALFábio para ganhar 15% de desconto em qualquer suplemento da linha. Para acompanhar no meu dia a dia com mais dicas de treino e biomecânica aplicada, me segue também no Instagram, no TikTok, no Facebook, para você que gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto. Muito obrigado de coração pela sua audiência, um grande abraço, fica com Deus, eu te vejo nesse próximo vídeo que está aparecendo no final da sua tela. Até lá, valeu!